Olá pessoal, nós vamos iniciar a nossa segunda aula do curso Planejamento com PERT CPM e Análise de Desempenho, módulo 0, um módulo que é oferecido gratuitamente a você. Nós vamos falar nessa aula a respeito de planejamento. Planejamento é uma função fundamental da administração, que envolve decidir antecipadamente o que, quando e como um procedimento deve ser feito e quem o fará. Então, envolve uma matriz de responsabilidade, né? Quando você faz o seu planejamento, você define que pessoas ou que departamentos irão realizar determinadas tarefas. É um processo intelectual que estabelece os objetivos de uma organização e desenvolve vários cursos de ação. Ele define como atingir um objetivo específico. Planejamento nada mais é do que pensar antes que a ação ocorra. Isso nos ajuda a fazer um exercício de olhar para o futuro e decidir com antecedência a maneira de lidar com as situações que estão por vir. Envolve pensamento lógico e tomada de decisão racional. Quais as características do planejamento? Bom, eu alistei 7 características para o planejamento. Então, a primeira delas é: planejamento é uma função gerencial que fornece a base para outras funções gerenciais, como organização, direção e controle, conforme são realizadas em torno dos planos elaborados. Planejamento é orientado a objetivos. Ele define os objetivos da organização, identificando ações alternativas e decidindo qual plano de ação é o mais apropriado. O planejamento é pervasivo, ubíquo, meio onipresente, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Onipresente. Isso significa que está presente em todos os segmentos da organização e é exigido por todos os seus níveis e segmentos, né? É um processo contínuo. Os planos são feitos para um determinado período específico, para um mês, um trimestre, um semestre, um ano. Terminado esse período, novos planos são elaborados, considerando novos requisitos e condições, novos cenários. Logo, o planejamento é um processo contínuo, pois os planos são estruturados, executados e seguidos por outros planos. Planejamento é um processo intelectual. É um exercício que envolve a aplicação da massa cinzenta para pensar, prever, imaginar soluções e inovar. Planejamento é futurista. Planejamento dá uma olhada para o futuro, para que a organização possa enfrentar efetivamente os desafios futuros. Mas o que significa olhar para o futuro? Significa ter acesso e analisar fatos passados e recentes, tendências e inovações do mercado, e usar essas informações para prever as probabilidades de sucesso no presente. Planejamento é tomada de decisão. São tomadas decisões sobre a escolha de ações alternativas que podem ser realizadas para se atingir a meta. É óbvio que a alternativa escolhida deve ser a melhor dentre todas, com o menor número de resultados negativos e o maior número de resultados positivos, o que é uma coisa óbvia, né? O planejamento se preocupa em estabelecer objetivos, metas e formular planos para alcançá-las. Qual a importância do planejamento? O planejamento, ele ajuda as pessoas a melhorar o desempenho atual e futuro, estabelecendo objetivos e selecionando ações para o benefício da organização. O planejamento minimiza os riscos e a incerteza. Certamente, quando falamos em olhar para o futuro, isso não significa prever catástrofes, adivinhar situações que vão ocorrer, calamidades, ou alguma coisa que pode ocorrer de mal. Não é nada disso. Isso tudo são devaneios de pessoas que assim fazem. Mas planejamento significa, o planejamento no sentido de olhar para o futuro, significa antecipar os problemas que poderiam ocorrer se não tivéssemos pensado neles. Planejamento facilita a coordenação, assim, reduz a sobreposição entre as atividades e elimina o trabalho improdutivo. Descobre e identifica oportunidades e ameaças futuras, estabelece padrões para o controle, compara o desempenho real com o desempenho planejado e os esforços necessários para corrigir os mesmos. O planejamento está presente em todos os tipos de organizações, famílias, setores, economias. Inclusive, cabe um comentário aqui interessante, que é o seguinte: o termo organizações ou organização.
É um termo usado pela Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, que detém o Prêmio Nacional da Qualidade, por ser um termo muito mais abrangente, né, do que o termo empresa, do que o termo companhia. Então, tudo são organizações. A família é uma organização. E essas organizações, elas têm estruturas semelhantes, né? Se você pegar uma família, você vai ter alguém que traz a receita, aí você tem essa receita distribuída pelas contas do mês, então você tem um contas a pagar, um contas a receber, você tem a parte de logística, né? A empregada, ou a mãe, ou o pai, levam as crianças para a escola, depois os traz de volta, e assim por diante, né? Vão viajar, vão pegar férias, tem essas coisas todas, né? Então, é uma organização. Precisamos planejar porque o futuro é altamente incerto e ninguém pode prever o futuro com 100% de precisão, pois as condições mudam a todos os instantes. Com essa frase aqui, eu crio um paradoxo, que é representado na seguinte pergunta, né? Na seguinte questão, que você vai entender bem o que significa paradoxo só com a pergunta. Se as coisas mudam a todos os instantes, então por que planejar? Essa é a questão. E essa é uma excelente pergunta. Se vivêssemos cenários incertos, a maior chance de sucesso está em duas condições. Deixa a vida me levar, vida leva eu, ou em aprender com os erros e tentar prever o sucesso. Sem dúvida que é você planejar, errar, às vezes o planejamento dá inteirinho errado, mas você aprende com ele. E planejar, replanejar e fazer de novo. Até você acertar ou até chegar próximo da assertividade, da exatidão da coisa. Quais são as etapas do planejamento? As etapas do planejamento, elas são analisar as oportunidades, é a primeira, ajustar os objetivos, desenvolver a infraestrutura necessária ao plano, identificar alternativas, avaliar alternativas, selecionar uma alternativa, a melhor delas, né? Implementar essa alternativa por meio de um plano de ação e rever o plano. Eu coloquei na minha lista mais uma que eu acho importante, que é você usar um programa de gerenciamento de projetos, um software. Pode ser qualquer um deles, pode ser um software de rede, pode ser um software popular, como o MS Project, ou Project Plan, ou Project Builder. Tem diversos aí. Welcome, tem vários. Primavera Planner, é bem sofisticado, tem vários deles. Você pode escolher qualquer um, mas utilize um programa de gerenciamento de projetos. Pelo processo de planejamento, uma organização não obtém apenas visões sobre o futuro, mas ela molda seu próprio futuro. Planejamento eficaz envolve simplicidade, ou seja, o plano deve ser claramente indicado e facilmente entendido, porque se for muito complicado, criará confusão entre os membros da organização. Quero convidar todos vocês a participarem do curso Planejamento com PERT CPM e Análise de Desempenho. São quase 7 horas em vídeos, 3 avaliações incríveis e, ao final, um certificado de 24 horas de aproveitamento. Se você precisa de horas para atividades complementares ou, principalmente, se deseja aprender mais sobre planejamento, esse é o momento e o curso ideal. Muito obrigado pela sua atenção. É uma honra ter aqui e nos encontramos no curso.